Glórias a Deus, saúdo a todos nessa noite com a paz do Senhor. Estamos gratos a Deus por mais este culto, por mais esse privilégio de estarmos na casa de Deus. Convido a todos, vamos nos colocarmos em pé neste momento. Vamos fazer uma oração para darmos início ao nosso abençoado culto nessa noite. Você que pode, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, por este dia que o Senhor tem nos concedido, de podermos estar mais uma vez reunidos em sua casa, para juntos, Senhor Jesus, oferecer o nosso culto de louvor, o nosso culto de adoração. Pai, Tu conheces a necessidade minha, de cada um dos nossos irmãos que estão aqui, que estão nos seus lares, ó Pai. E nós pedimos, Senhor Deus, venha falar conosco de uma forma especial, segundo a Sua vontade, ó Pai. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Podeis assentar. Meus irmãos, com alegria, vamos neste momento louvar ao Senhor Jesus com um dos hinos da nossa harpa cristã. Convidar aqui a nossa imagem para nos auxiliar neste momento, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Número 20. Livres do pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro
convidar aqui o diácono, nosso irmão Luiz Tomás, estará fazendo a leitura oficial nessa noite, também em seguida de uma oração. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. E a todos que nos ouvem em sua casa, eu saúdo com a paz do Senhor também, amém? Amém. Vamos estar lendo no livro de Mateus, no capítulo 12, a partir do verso 46. Amém, irmãos? Nos diz assim a palavra do Senhor. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha mãe, irmã e mãe. Amém, irmãos? Quantos precisam de oração? Amém. Oramos ao Senhor. Senhor Jesus, em tua presença nos colocamos neste momento, ó Deus, agradecido a Deus por esse grande momento que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Deus, em tua casa, neste momento orando e intercedendo por todos quanto, Pai, estão presentes conosco aqui neste lugar, Senhor, meu Deus, e aqueles que estão em seus lares. Estenda as tuas mãos e abençoe que o Espírito Santo de Deus, o Todo-Poderoso, possa alcançar a todos que nos ouvem, ó Pai. É o que eu vos peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, nessa noite nós temos a boa e abençoada cooperação, participação dos nossos irmãos, do nosso grupo de varões. E neste momento estaremos louvando ao Senhor Jesus juntamente com eles nesta ocasião. Vamos juntos louvar ao Senhor Jesus. Aleluia.
Meus irmãos, convido neste momento a todos, vamos abrir a nossa Bíblia. Também peço que os nossos irmãos diáconos estejam aqui a postos, estaremos ofertando na casa do Senhor neste momento. Abra comigo, segunda epístola do apóstolo Paulo, escreveu aos Coríntios, capítulo de número 9, uma passagem bem conhecida. Este é um momento muito oportuno, muito especial em nosso culto nessa noite, que nós estaremos contribuindo na casa e na obra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo de número 9, estaremos lendo o verso 7 e o verso 8, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência e superabundez em toda boa obra. Amém? Meus irmãos, neste momento nós estaremos ofertando, dizimando na casa do Senhor. Este é um momento, é um ato de fé, e como o apóstolo Paulo muito bem nos recomenda, e nós sempre lembramos que nós devemos fazer isso com gratidão, com alegria em nossos corações. Não estamos fazendo isso de forma obrigada. Você que nos ouve ou nos visita nessa noite, não se sinta constrangido ou constrangida em ofertar na casa do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela é fiel, e ela diz que aquele que faz isso contribui de forma voluntária, com alegria no seu coração. O Senhor se alegra e Ele recebe a nossa oferta e também retribui a nossa gratidão ao Senhor. Amém? Nosso... E a ferida
Não podes deixar um soldado ferido morrer. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos neste momento nos colocarmos em pé. É uma hora muito especial do nosso culto. Estaremos ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que nessa noite Deus já tem falado aos nossos corações e Ele deseja continuar falando conosco. Abra o seu coração, não se distraia. Neste momento estaremos recebendo aqui o nosso pastor e ouvindo a palavra de Deus. Meus irmãos, meus amigos, nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Podeis sentar, é um prazer nessa noite estarmos juntos compartilhando da palavra de Deus, que Deus tem colocado em nossos corações. Temos certeza que Deus, Ele falará conosco, porque sempre quando nós aproximamos de nosso Senhor, sempre Ele tem uma palavra para a nossa vida, para que nós possamos estarmos alimentados, fortalecidos, animados, porque de Deus nós sabemos que temos o melhor dessa vida. Para isso, nós convidamos a todos os irmãos e amigos que participam desse culto, você que está no canal 14.1, bem como nas redes sociais da igreja. Vamos estarmos meditando na palavra de Deus, trazendo uma palavra, uma reflexão que está registrada na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, o primeiro e segundo versículo nós estaremos lendo e temos convicção que Deus falará também no seu coração nesta noite. Vou recapitular mais uma vez. Na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e os versículos 1 e 2, que nos fala a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e a adoção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da graça. Nós temos alcançado a parte dele, do Senhor Jesus, na dispensação da graça, e também, logicamente, da morte. Porque quem aceita Jesus como Salvador da sua vida, ele tem a vida eterna. Por isso, nos livra da morte, a morte espiritual. Nesses versículos, a qual nós estamos meditando a palavra de Deus, temos certeza que em Cristo nós somos realmente o que somos quando nós damos a oportunidade ao nosso Senhor Jesus, darmos oportunidade ao Espírito Santo de Deus, estarmos reinando, conduzindo a nossa vida. Então nós vimos que nesse versículo, para que quem está em Cristo Jesus e anda em santidade, dá a sua vida para que nós possamos por Ele sermos realmente, primeiro, justificados, santificados, libertos, aceitos e guardados também por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vimos o privilégio que temos, irmãos e amigos que nos ouvem, a palavra de Deus, como é tão bom estar em Cristo Jesus. Quer dizer, conviver, aceitar Jesus em sua vida, aceitar Jesus renunciando ao mundo, aceitando a Jesus para conduzir a sua vida
e também fazer com que nós somos livres da lei. Quando nós falamos em lei, nós estamos falando em submissão, em que pode nos condenar. Nós sabemos que a lei é para os infratores, mas nós não estamos na dispensação da lei, nós estamos na dispensação da graça. Louvamos a Deus, porque nós fomos alcançados e temos essa oportunidade. E vimos que nesses versículos a qual nós somos guardados e somos aperfeiçoados, nós sabemos que o próprio Paulo, escritor aos Romanos, no capítulo 3, e nós podemos abrir as nossas Bíblias, no capítulo 3 e o versículo 24, assim nos diz a palavra de Deus: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então vimos que para nós, o perdão dos nossos pecados, a nossa transformação de vida, ela é gratuitamente para mim ou para nós. Mas sabemos que a salvação da humanidade custou o derramamento de sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor, lá na cruz. Ele morreu, ele ressuscitou por nós, para a nossa vida, e está à destra do Pai, que após 40 dias da sua ressurreição, ele foi ascendido para você, foi elevado aos céus e está à destra do Pai intercedendo por nós. Então nós vimos que nesse versículo Paulo nos fala da justificação pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso quer dizer que quando nós aceitamos que Jesus entre em nossa vida, primeiro passo, nós somos justificados. Quando nos fala claramente o versículo, quando nós lemos o versículo 24, sendo justificado gratuitamente. Veja muito bem, pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ora, o advento de Jesus Cristo ao mundo, ele cumprindo o seu ministério. Logicamente, recapitulamos aqui, que já falamos, e ele indo à cruz, por uma determinação, uma ordem do Pai, Deus, ele realmente fez com que nós, hoje, a humanidade, nós somos salvos. Porém, nós somos justificados daquilo que nós praticávamos. Nós passamos a ser reconhecidos como inocentes, porque nós não conhecíamos a graça, nós não conhecíamos o perdão, só vivia no pecado, só vivia no sistema que o mundo oferece, isto desde quando realmente, desde o Jardim do Éden, quando surgiu o homem, o ser humano. Então nós vimos que todas as dispensações que na Bíblia registra no Antigo Testamento, com o advento de Jesus Cristo, veio a dispensação da graça. E hoje, nos dias de hoje, nós usufruímos na dispensação da graça e nós tornamos-se realmente, conforme nos diz a palavra, reconhecido como os inocentes. Olha, o inocente, tudo que ele praticou é perdoado. Tudo que ele fez realmente passa uma borracha, uma linguagem simples dia de hoje. Porém, isso quer dizer, o homem que matava, o homem que roubava, o homem que prostituía, como falamos, o homem é o ser humano. Veja muito bem, ele vivia toda a sua vida de qualquer forma, a partir do momento que ele recebeu Jesus como Salvador da sua vida. Olha, o que aconteceu com ele? Realmente ele foi justificado. Esse homem era um pecador. Por que ele era? Porque a partir do momento, hoje, tomamos um exemplo, você que está ouvindo a palavra de Deus, você pode aceitar Jesus como Salvador de sua alma. A partir de hoje, você será justificado. Veja muito bem, gratuitamente, pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vale a pena nós estarmos colocando a nossa vida inteiramente a Deus.
mas a salvação da nossa alma e também o nosso final, que é um dia nós estarmos morando lá no céu, é um procedimento, é um processo em nossa vida e que nós levamos aqui nessa terra enquanto temos vida, enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja, pelo procedimento da santificação. Nós temos que procurarmos viver uma vida santa, pia, quer dizer, imaculada, sem mancha, uma vida realmente conduzida por nosso Deus. Quando nos fala de santificação, nos fala separados a Deus para um propósito especial. Qual é esse propósito especial? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Porém, aquele que faz a vontade do meu Pai, Deus que está no céu. Isso quer dizer que nós, num processo de santificação, com Deus nós somos separados do mundo. E sendo separados do mundo por Deus, é um propósito que Ele tem com o ser humano, para que nem todos se percam, mas que todos tenham a oportunidade de ter uma transformação de vida. Nesse sentido, o homem, Deus não se responsabilizou por si só de fazer com que todos os homens se arrependam. Não. É o seguinte, nós temos o livre arbítrio, e quer dizer, eu vou escolher aquilo que eu desejo. Se eu quero ser justificado, santificado, e outros nós vamos dizer, eu vou escolher ou não escolher. Optar pela a vida anterior que vivíamos. Então ele dá o livre arbítrio para que nós possamos decidir se queremos salvação ou perdição, céu ou inferno. É o homem quem escolhe, não é Deus. Deus dá oportunidade para que o homem, para que todos nós possamos ter essa conscientização. Por isso que a palavra de Deus fala, e todos ouvirão a sua palavra, a palavra de Deus, então virá o fim. Quer dizer que nenhum homem, nenhuma pessoa no mundo vai dizer, olha, não sou salvo, fui para a eternidade sem conhecer Jesus. Não, todos ouviram. Principalmente hoje, na era da velocidade, a tecnologia que está à disposição de tudo e de todos, em todos os segmentos da vida. Inclusive, nós estamos aqui usando toda a mídia que a igreja tem, que disponibilidade da ciência nos dias atuais, e o evangelho é alcançado nos 4 cantos da terra. Então, amanhã, ninguém poderá dizer, ninguém me pregou, ninguém me falou de Jesus, eu vou indo para um caminho. Não, pelo contrário. Deus dá oportunidade para que nós sejamos santificados, sendo justificados. Aceitei a Jesus no Salvador, transformação de vida, e eu vou procurar viver de acordo com a Sagrada Escritura. E assim nós vimos que aqueles que aceitam Jesus como Salvador, aquele que tem uma vida transformada, aquele que do seu coração saiu todo o pecado, todo o desejo mundano, logicamente que ele vai receber uma certificação. Quando nós falamos em certificação, quer dizer, qualidade, reconhecimento. Hoje se fala muito no ISO, né? E nós vimos que vai a qualificação dos produtos, serviços, etc. E nós também não somos diferentes. Nós temos uma certificação como povo cristão escolhido por Deus e também garantido que nós vamos morar um dia no céu. Isso quer dizer, nós somos certificados, somos seguros. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, e eu os convido para que abram vossas Bíblias, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, vejamos o que nos fala a palavra de Deus. Na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22,
que assim nos diz: mas os que nos confirmação, convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus. Então nós temos a unção do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Vejamos, próximo versículo. O qual também nos selou, quer dizer, nós somos certificados. Deu o penhor do Espírito em nossos corações. Isso quer dizer, o nosso coração, ele não pode estar dividido em as coisas mundanas e também com as coisas realmente que Cristo serve. Pelo contrário, a certificação faz com que nós temos a qualidade, vamos falar, excelente da nossa vida. Vejamos, quando nós vamos procurar comprar algum produto, nós queremos saber a marca, quem é o produtor, toda a qualidade, não é isso? Muito bem. Na nossa vida, o Senhor Jesus veio buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Para sermos especiais, olha, qualificação. Olha, zeloso, manter o cuidado da nossa vida. Especial, porque nós somos um povo especial, diferente aqui na terra. E com isso, nós recebemos uma certificação do quê? Verdadeiro cidadão do céu. Olha, o cidadão, ele tem a sua identidade. Somos brasileiros, temos a nossa certidão, a nossa identidade, apresentamos em qualquer lugar, como somos o quê? Brasileiro. Temos que identificar. Não por si, em nosso idioma, falar o português, que outros países, incluindo a nossa pátria-mãe, Portugal, fala em português, e outros países da região norte da África e também na Europa, é lógico. Porém, não é a linguagem, mas sim realmente é a nossa vida, que nós somos de origem, fomos transformados e tornamos-se realmente verdadeiro cidadão do céu. E aí nós somos identificados nesse mundo ao qual vivemos, na verdade, como cidadão do céu. Por quê? Vamos dar um exemplo. Alguém olha em nós e olha bem assim, no nosso semblante, em nosso viver, em todo, nos fala uma linguagem. Você é cristão. Sim ou não? Aí a gente vai falar que é cristão. Aí ponto e vírgula, vem. Você é evangélico. É um segmento do cristianismo. Nós sabemos, somos evangélicos. Então, quer dizer, a identidade, realmente, a certificação está aí. Nós olhamos uma garrafa de Coca-Cola, tem lá no frasco, tem uma embalagem escrita vermelho Coca-Cola. Não é isso? Então, nós olhamos, sabemos que aquilo lá é o quê? É uma bebida chamada Coca-Cola. Então, quando nós olhamos para alguém que tem a certificação de Cristo na vida, nós olhamos assim, você é crente, ou você é cristão, porque ninguém precisa falar. Porque só no olhar, já sabemos que nós somos o quê? Um povo especial, diferenciado no mundo a qual o sistema hoje é de mal a pior. Porém, nós vimos que, na verdade, isso faz com que alguém entende que o procedimento é o contrário, que servir a Deus, estar servindo ao Senhor Jesus, nós estamos oprimidos, subjugados. É assim que muitos pensam, que o crente, o evangélico não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer. Tudo é não, é pelo contrário. Nós somos livres, nós temos livre-arbítrio. Mas como nós recebemos a salvação da nossa alma, transformação de vida, nós fomos guardados, nós fomos justificados, santificados, confirmados, hoje nós somos libertos. Então, servir a Deus, alguém entende porque usar o sistema do mundo é opressão, é pelo contrário, é o contrário. Quando nós estamos vivendo liberto, nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o sistema do mundo não nos pressiona, pelo contrário, porque nós somos libertos. Eu tenho livre-arbítrio e tenho a oportunidade, e nós louvamos a Deus pelo país a qual nós vivemos, irmãos. O Brasil, oramos para as nossas autoridades, né?
E para que esse Brasil continue tendo sempre a liberdade religiosa e temos a oportunidade de pregar a palavra de Deus em todos os meios disponíveis para que possa ser utilizado, para que o evangelho alcance a todos, povos, tribos, raças e nações. Todos ouviram. Porém, nós vimos, na verdade, aí a partir desse momento, nós somos libertos. O apóstolo Paulo escreve na sua epístola ao livro de Gálatas, os irmãos podem abrir as nossas Bíblias, e eu os convido para que abramos a nossa vida. No livro de Gálatas, no capítulo 5, o versículo 1, que nos diz assim a palavra de Deus, recapitula aqui mais uma vez. Na epístola de Paulo ao Gálatas, capítulo 5, versículo 1, nos fala para a exortação a conservar a liberdade cristã. Então, nós vimos que somos libertos. Entenda, meu amigo que está ouvindo a palavra de Deus, irmãos, ser salvo está servindo a Deus em uma denominação religiosa cristã, irmãos, não é opressão, é liberdade, é oportunidade que Deus está dando para mim, para todos nós que estamos ouvindo. E assim está escrito: estais, pois, firme no quê? Na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Quer dizer, nós conhecendo a Jesus, conhecendo a salvação, tivemos oportunidade de transformação de vida, mas no livre-arbítrio eu fiz uma opção contrária. Eu optei para estar aonde? No jugo da servidão. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus fala em nossa vida, em nossos corações. Não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos na graça e nós permanecemos libertos para sempre servir a Ele em todos os momentos da nossa vida. Pois bem, e nós vimos que todo esse procedimento, a transformação da nossa vida, realmente, como nós falamos, é um procedimento. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos num aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Mas, sobretudo, nós fomos aceitos por Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve na sua epístola aos Efésios, no capítulo 1 e o versículo 5, vimos o que nos diz a própria palavra de Deus. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quer dizer, Deus, o nosso Senhor Jesus, o Pai, o Espírito Santo está sobre nós, Ele não deseja, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam dos seus pecados, e torna-se realmente um verdadeiro cidadão do céu. Por isso, Deus fala que nós sejamos aceitos, dignos de ser recebidos verdadeiramente com aprovação e aceitação em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor te aceita. Mas a minha vida foi, realmente é no passado. A partir do momento em que você aceitou Jesus, transformou a vida, você é uma nova criatura, um novo cidadão do céu. A sua identidade velha, do velho homem, ela é esquecida. A identidade sua nova hoje é um verdadeiro cidadão do céu. E todos que receberem Jesus Cristo como Salvador, eles são justificados, somos santificados, somos libertos, somos realmente aceitos para que nós possamos gozar o direito de filhos. Aqui está falando por adoção. Quer dizer, nós somos recebidos. Nós sabemos que hoje nós temos muito bem conhecimento da adoção de criança, etc. E nós vimos que é um amor grande que um casal, alguém recebe uma criança para ali criar como filho, né? Aquela criança é cuidada como filho
assim, do seu ventre, mas foi recebido. Nós fomos recebidos, conforme nos fala o apóstolo Paulo aqui, bem claro, versículo 5, vejamos, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo, e ele nos aceitou, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Irmãos, aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, olha, Deus, ele deseja que ninguém se perca, inclusive você que está ouvindo a palavra de Deus nessa noite. Aceita Jesus, bem como nós sabemos que quem está em Cristo Jesus, ele é protegido. Somos protegidos por nosso Deus. E nós, sendo protegidos, isso quer dizer, nós somos guardados por nosso Senhor. O mundo que vivemos, o próprio sistema leva-nos a uma condenação eterna. A própria palavra de Deus nos fala que o salário do pecado é a morte. Então, o homem que vive no pecado, quando falo homem, é o ser humano, hein? Veja bem, vive no pecado, na verdade, a sua vida, o seu salário é de acordo com a sua vida, conforme você trabalha. Então, quer dizer que o salário do pecado é a morte. Encurta-se a vida. É uma coisa tão natural. E nós podemos ver com nossos olhos uma coisa assim comum a todo dia. As pessoas que são dependentes químicos, normalmente a vida deles são curta. Aqueles que vivem aí na prostituição, no adultério, as doenças aí sexuais, vai. Aqueles que têm a sua dependência de cigarro, outras coisas mais, sua vida vai diminuindo. Isso não quer dizer que nós, salvos em Cristo Jesus, não morremos. Olha, fisicamente, materialmente, esse corpo veio da terra, do pó, e para o pó voltará. Mas a nossa alma voltará para Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso quer dizer que nós morremos uma vez só, desde que nós nascemos duas vezes. Nós nascemos biologicamente e nascemos também espiritualmente, 2 nascimentos. Mas aquele que nasceu pela segunda vez, ele não vai morrer na segunda, porque o nascimento dele é espiritual, é eterno. Mas o físico, ele vai voltar para o pó. Então, aceita Jesus, tenha um segundo nascimento, para que você possa gozar a vida eterna. E se eu morrer fisicamente? No dia do arrebatamento da igreja, Cristo vem buscar aqueles que são seus. Aqueles que estão na sepultura, diz para Deus que dormem. Se dormem, vai acordar. Ele vai acordar. Quando? No dia do arrebatamento da igreja. Quando Cristo vier buscar aqueles que estão vivos, nós seremos arrebatados. Porém, simultaneamente, aqueles que dormem no Senhor, eles serão ressuscitados. Quer dizer, a sua vida praticamente estava num sono, estava dormindo. E ele voltou realmente e junto nós iremos morar no céu. Isso faz com que nós somos protegidos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe, para que nós possamos ter uma vida sempre aperfeiçoada, meditando na palavra de Deus, sendo protegido por Ele. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa melhor. E precisamos cada vez mais e mais de Cristo, e necessitamos realmente cada dia mais nós vivemos em comunhão com o nosso Deus que está no céu. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os nossos amigos, abençoe os nossos telespectadores do canal 14.1, por Deus ter falado em nossos corações. Amém. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Quantos podem agradecer a Deus por essa palavra? Amém? Tenho certeza que Deus tem falado ao meu e ao seu coração nessa noite. Vamos estar ouvindo neste momento o nosso grupo de varões, estar louvando ao Senhor Jesus. Porém, antes, quero fazer um convite a você que nos ouviu nessa noite, está no seu lar ou está aqui na casa de Deus nessa noite e ouvindo a palavra de Deus, sentiu algo tocando o seu coração. Isso é o Espírito Santo de Deus que faz o convite, fala a você nessa noite. E a pergunta é: você tem certeza da salvação da sua alma?
Se a sua vida, se a minha vida terminar hoje, qual é a certeza da sua vida eterna? Como nós bem ouvimos nessa noite, Deus enviou seu Filho Jesus para morrer em meu e em seu lugar e perdoar os nossos pecados, para que possamos aceitá-lo e ter vida e salvação eterna. Se você deseja aceitar a Jesus, enquanto o nosso grupo de varões está aqui louvando ao Senhor Jesus, você se manifeste. Você está em casa na rede social, você pode ver aí o nosso telefone, nosso WhatsApp, ou se você está aqui na igreja, se manifeste com suas mãos. Nós estaremos orando pela sua vida ao final deste culto. Amém? Vamos louvar ao Senhor Jesus. Encerrar o nosso culto nessa noite. Porém, antes, nós estamos lembrando da programação da nossa semana. Sexta-feira, próxima sexta-feira, nós temos aqui nosso templo sede, a partir das 22 horas, nosso culto, nossa vigília, momento de oração, no qual nós estamos reunidos, orando, falando com o nosso Deus, a partir das 22 horas. No sábado, às 18h30, nós temos aqui a nossa abençoada reunião, que é o culto de Santa Ceia Geral. Estamos aqui, então, no próximo sábado, nosso culto de Santa Ceia. Domingo, pela manhã, temos também a nossa abençoada escola dominical,
a partir das 8h30. É um momento muito especial, qual a família se reúne para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. Temos aqui classe para todas as faixas etárias, desde do bebê até a melhor idade. Nós estamos aqui todos os domingos aprendendo da palavra do Senhor Jesus. E no domingo também, nosso primeiro culto às 17h30 e o segundo culto às 19h. Essa é a nossa programação. Em todas as nossos bairros e regiões da cidade, nós também temos as nossas igrejas e todos os nossos amigos, os irmãos aqui são sempre bem-vindos entre nós. Amém? Vamos nos colocarmos em pé. Nós estaremos orando. Temos alguns pedidos de oração que têm chegado. A nossa irmã Luana, ela pede oração por ela e por sua família. O nosso irmão Marcos, presbítero, nosso irmão Marcos, está rogando oração por sua vida porque está enfermo. E nós queremos que Deus, nessa noite, pode curar. Queremos também orar por aqueles que se decidiram por Jesus nessa noite. Aqueles que estão nos seus lares, ou você que está aqui na casa do Senhor e deseja receber essa oração, nós estaremos orando por você e também encerrando este culto. Vamos orar, cure sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, por este culto tão maravilhoso, tão especial, no qual podemos louvar e entregar o nosso louvor, a nossa adoração, ouvir, Senhor Deus, a sua santa palavra, que veio, Senhor Deus, do trono aos nossos corações. E eu creio que alcançou vidas nessa noite, Pai. Oramos por aqueles que se decidiram por Ti, entregar as suas vidas a Ti, ó Deus, como o único e suficiente Salvador. Meu Deus, meu Pai, também apresentamos esses pedidos de orações que estão aqui, que foram mencionados, Pai, também aqueles que neste momento rogam, Senhor Deus, estão em necessidade. Tu conheces, Senhor Deus, a voz, a necessidade de cada um dos seus filhos que clamam neste momento, Pai. Entra com a providência, com a cura, com a libertação. Tu conheces, Senhor Deus, o que nós necessitamos. Também nós que estamos voltando aos nossos lares, este culto que encerra, nos dê uma noite abençoada de paz e descanso, e um dia amanhã debaixo da Tua graça e da Sua proteção. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que a graça, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.